A questão fala do arroz dourado, que ele é um produto da biotecnologia e evitará mortes por falta de vitamina A, uma vitamina fundamental para vários processos. Ele diz também que, além de combater a mortalidade infantil, o consumo do arroz dourado, enriquecido com a vitamina mencionada, poderá reduzir o número de casos de escorbuto. Letra A, está errado. Escorbuto é uma doença caracterizada por sangramento de gengiva, envelhecimento, sangramento cutâneo e é uma deficiência da vitamina C, não vitamina A. Raquitismo é uma doença causada pela deficiência de vitamina D na infância. E a pessoa que tem raquitismo, ela vai ter o osso fraco e o osso mal formado. Letra C, hipotireoidismo. Hipotireoidismo não pode ser a opção. Hipotireoidismo é uma disfunção da tireoide. A tireoide ela vai ter um hipofuncionamento, um funcionamento menor do que deveria, produzindo assim menos hormônios. É uma outra coisa. Letra D, cegueira noturna. Cegueira noturna, essa opção está correta. Por quê? Olha que coisa interessante. Na nossa retina existem células muito importantes para a nossa visão. Algumas delas são chamadas de cones. Outras são chamadas bastonetes. Cones e os bastonetes. Olha só que legal. Os cones são muito importantes para a gente ver as cores. Por exemplo, agora, se você está percebendo que a tela está azul, está escrevendo de azul, é porque você está usando seus cones. Já os bastonetes são muito importantes na visão em ambientes obscuros, obscuridade, penumbra. Nesse momento, então, você tem ativo os seus cones e não os bastonetes. Você não está na obscuridade. Sabe aquele ambiente meio escuro, assim, que você não enxerga as cores, você enxerga as sombras? Aí sim, isso é obscuridade. Ali você tem a atuação dos bastonetes. Mas o bastonete não está sempre ativo. Olha que coisa bacana. Você foi lá e comeu, por exemplo, o beta-caroteno, mencionado na questão. O beta-caroteno, ele vai ser convertido em duas vitaminas, que são vitaminas A. A vitamina A, ela origina uma substância denominada retineno. Você pode encontrar também em alguns livros com um sinônimo de retineno, retinal, retineno ou retinal. O retineno ou retinal ele é muito importante num processo que eu vou te mostrar aqui agora. Existe uma proteína da visão, e você já sabe que proteína é um polímero de aminoácidos. Para você construir uma proteína numa sequência de aminoácidos correta, você deve ter um gene para fazer isso. Tem uma proteína da visão que chama opsina. A opsina, na presença do retineno ou retinal, então retineno, ela vai ser convertida em rodopsina. Rodopsina. E a rodopsina, ela é bacana pra caramba. Por quê? Porque ela estimula o bastonete. O bastonete que eu te mostrei que enxerga na obscuridade. Olha que legal. Essa reação direta é muito comum na obscuridade. A reação inversa é muito comum na luz. E é interessante a gente perceber que quando a rodopsina for degradada em opsina mais retineno, parte do retineno é perdido. Por isso você tem que repor. Repõe com beta-caroteno, que vira vitamina A. Então, depois você pode fazer até um teste aí na sua casa. Você pode, por exemplo, manter um olho aberto e um olho fechado e num ambiente obscuro, mas com luz acesa. Deixe isso um tempo. Depois de um tempo, então, você vai apagar a luz e vai comparar a visão dos dois olhos. Você vai perceber que o olho fechado teve uma reação de opsina mais retineno, formando então a rodopsina, que estimula o bastonete. Portanto, na hora que você apagar a luz, o olho que estava fechado, na hora que você abrir ele, vai enxergar muito melhor. Uma curiosidade, os piratas eles usavam aquele tampão no olho para manter um olho sempre com rodopsina. Assim, quando o que eles consideravam inimigo chegava, eles corriam para o porão e tiravam aquele tampão para enxergar no escuro do porão. Ou você acha que todos os piratas eram cegos? Portanto, a letra D está correta, cegueira noturna. E a letra E, que é a anemia perniciosa, é uma anemia por deficiência de vitamina B12 e ela é genética. A pessoa, para absorver B12, ela precisa ter um fator, uma proteína intrínseca no estômago. E essa proteína ela é produzida por genes. Algumas pessoas elas não produzem a proteína intrínseca. Portanto, elas
Pode até comer a vitamina B12, mas não absorve. Então, anemia perniciosa, deficiência de B12 e gerada por genética. Letra D, então, nossa resposta.